Olá a todos, me chamo Jorge, sou monitor do Gama, Grupo de Apoio em Matemática da UFPEL, e vamos à nossa 11ª semana de exercícios de álgebra linear e geometria analítica. Essa semana nós vamos fazer exercícios sobre espaços vetoriais. Então aqui temos o enunciado. Seja V o conjunto de todos os pares ordenados de números reais e considere as operações de adição e multiplicação por escalar definidas em U, sendo de coordenadas U1 e U2, e V de coordenadas V1 e V2, por U mais V vai ser igual a U1 mais V1 mais 1, escalar este, e a segunda coordenada U2 mais V2 mais 1, também escalar. E a multiplicação é a multiplicação usual, ou seja, 1A vezes U vai ser igual ao A vezes A1, vírgula, a segunda coordenada agora, A vezes A2, U2, desculpa. Certo? Então aqui a gente nota que a única diferença que a gente tem para a soma tradicional é que a soma nesse conjunto está definida de tal forma. Eu pego dois elementos do conjunto e a soma deles é feita. A primeira coordenada do primeiro, mais a primeira coordenada do segundo, mais 1. E a segunda coordenada dessa soma vai ser a segunda coordenada do primeiro, mais a segunda coordenada do segundo, mais 1. Tá? Isso é a maneira com que é feita a soma nesse conjunto aqui, nesse conjunto V. E a multiplicação por escalar é de forma usual, certo? Então aqui a letra A, ele pede para a gente calcular U mais V, A vezes U e A vezes V, com U igual a coordenada primeira 0 e a segunda 4, V igual a primeira coordenada 1 e a segunda menos 3, e A igual a 2, isso no escalar, certo? Essa é a letra A. A letra B pede para a gente mostrar que 0, 0, tá? O ponto 0, 0, né? Aqui o lugar 0, 0, é diferente do... Aliás, o elemento 0, 0, né? Desculpa. É diferente do elemento neutro aditivo, ou seja, é diferente de 0, tá? Por que isso? Porque aqui a gente tem de uma maneira diferente o 0. Esse 0 aqui ele não é um 0 escalar. Ele é o elemento neutro da adição deste conjunto. Ele é o elemento neutro dessa adição aqui, tá? Ele não é o 0 escalar. E a letra B pede para a gente mostrar que o menos 1, vírgula menos 1 é justamente o elemento neutro aditivo de V, certo? E a letra D é provar que mostrar se V é um espaço vetorial. A pergunta aqui é: V é um espaço vetorial? Para a gente verificar se esse conjunto V, munido dessas operações de soma e de multiplicação, vai ser um espaço vetorial. Nesse último aqui no D, a gente vai verificar aquelas regrinhas que as professoras colocaram nos slides para verificar se são espaços vetoriais. Então vamos à letra A. Aqui para a letra A, o exercício pede para a gente calcular U mais V, A vezes U e A vezes V, com U daquelas condições ali. Eu botei aqui em cima o lembrete de como que é feita a soma desse conjunto V, tá? Porque a multiplicação é a usual, então é só a gente fazer como a gente está acostumado a fazer com vetores. Então aqui, para calcular U mais V, vai ser o U, que é essas coordenadas aqui, mais o V, que são essas segundas coordenadas, né? Ou seja, U mais V vai ser igual a 0,4 mais 1, o menos 3, né? Primeira e segunda coordenada. Lembrando que a gente vai fazer a soma de acordo com o que está estipulado aqui em cima, né? Com essa soma aqui, que não é a tradicional. Então, fazendo isso, o U mais V vai ficar como? Vai ficar a primeira coordenada de U, está aqui, mais a primeira coordenada de V, que está aqui, mais 1, este mais 1, desta soma aqui, certo? Da maneira com que é definida a soma nesse conjunto. E para a segunda coordenada a mesma coisa. Segunda coordenada de U, mais a segunda coordenada de V, mais esse 1 aqui, que é da mesma forma que foi definida a soma nesse conjunto, certo? Fazendo as continhas, a gente vai obter aqui que U mais V vai ser igual a 2, primeira coordenada, e segunda coordenada 2, certo? Agora, calculando o A vezes o U, lembrando que o A vale 2 e o U é este elemento aqui, nós vamos ter que 2 que multiplica, abre parênteses, o 0, primeira coordenada, vírgula 4, segunda coordenada, vai ficar 2 vezes 0 e 2 vezes 4. Então, 0 e 8. E para o AV, a mesma coisa, de maneira similar, né? Vai ficar 2 vezes 1 e depois 2 vezes menos 3, ou seja, 2 e menos 6, certo?
Então aqui está resolvido o item A do nosso exercício. Vamos para a letra B. Mostra que 0, 0 diferente de 0, ou seja, que o 0, 0 não é o elemento neutro aditivo de V. Aqui começa a entrar uma parte um pouco mais abstrata da álgebra, tá? Mas não é nada muito complicado, ó. Vamos fazer passo por passo aqui. Ou seja, eu tenho que a soma desses elementos é dado por essa regrinha aqui, né? Que foi definida lá no início, do conjunto V. Então, se o 0, 0 é um elemento neutro aditivo de V, quando eu fizer ele mais ele mesmo, tem que dar o próprio neutro, né? Ou seja, se eu pegar um elemento n aqui, tá? E botar as coordenadas dele 0, 0, e eu fizer n mais n, no final, se o resultado for n, quer dizer que este é o neutro aditivo, tá? Então aqui a gente vai fazer meio que uma contraposição ao que está dizendo aqui o exercício, né? Ele quer que a gente mostre que o 0, 0 ele não é o elemento neutro aditivo. Então a gente vai verificar se ele é. E se ele for, tem alguma coisa errada, né? Porque o exercício já está afirmando que é. Mas muito provavelmente quando fizermos essa conta a gente vai perceber no desenvolver dela que ele não é realmente o neutro aditivo. Lembrando que se ele for, quando a gente pegar o n mais n, no final das contas tem que sobrar o n, né? Ou seja, o neutro aditivo mais o neutro aditivo vai ter que dar um neutro aditivo. E fazendo essa continha aqui, ó, vai ficar, como o n é 0, 0, vai ficar 0, 0 mais o 0, 0. Lembrando que a forma que foi definido a soma no conjunto é dessa aqui, né? É dessa forma aqui. Então a gente fazendo a soma vai ficar 0, que é a primeira coordenada do primeiro aqui, mais 0, que é a primeira coordenada do segundo, mais o 1 da nossa soma lá, ó. E de maneira análoga para a segunda coordenada é feito. Assim a gente obtém que n mais n é igual a 1 mais 1. 1,1. E 1,1 é diferente do neutro aditivo, certo? Por que vai ser diferente? Por que ele não vai ser o elemento neutro aditivo? Porque no final das contas a gente não obteve o n. A gente obteve outro elemento. Ó. O n é 0, 0. Este é um 1. Então realmente não é um neutro aditivo, é uma outra coisa. Tá? Outra maneira de verificar é pegar um elemento genérico desse conjunto V, tá? Que eu vou chamar aqui de A, de coordenadas x, y genérica, tá? E vou fazer o quê? Vou somar nele o que é para ser o zero aditivo, né? Ou seja, o A mais o zero vai ter que ser igual ao zero mais o A, que no final das contas vai ter que ser o próprio A. Como eu estou generalizando esse A aqui, no final eu vou conseguir até descobrir quem vai ser o meu elemento neutro aditivo, né? Vamos fazer aqui as contas, ó. Aqui eu vou ter que o A mais 0, 0, ou seja, vai ser igual a x mais 0 mais 1 e y mais 0 mais 1. E aqui no final, eu vou ter que o A mais o 0, 0 vai ser x mais 1 e y mais 1, que é diferente do A. Então aqui, ó, realmente, este n que a gente chamou de 0, 0, ele não é um neutro aditivo. Se fosse, nós poderíamos até descobrir qual que é o neutro aditivo, né? Mas não foi o caso. Então, aqui está provado dessa forma que realmente 0, 0 não é o elemento neutro aditivo, certo? Vamos para a letra C. Na letra C, a gente tem assim, mostra que menos 1, que é este elemento, ele é igual a 0, ou seja, que menos 1 é um neutro aditivo de V. Então, de maneira análoga que a gente fez, a gente vai verificar esses passos um a um. Então, primeira coisa, eu vou dizer então que esse n, que é um elemento cujas coordenadas são menos 1 e menos 1, né? Ali a primeira e a segunda, ele é o neutro aditivo. Se ele é o neutro aditivo, então quando eu fizer ele mais ele, vai dar ele próprio, certo? Então, fazendo as continhas aqui, vai ficar, ó, menos 1 mais o menos 1, mais o 1 positivo dessa vez, da nossa definição de soma nesse conjunto V. E segunda coordenada a mesma coisa, menos 1 mais o 1. Fazendo as continhas vai ficar menos 2 mais 1, primeira coordenada, segunda coordenada menos 2 mais 1. No final, eu obtenho que n mais n é igual a menos 1, que agora sim é igual, ó, ao nosso n. Ó. Então, realmente, o menos 1, ele vai ser o elemento neutro aditivo desse conjunto V. Qualquer número que somarmos este elemento n vai dar este qualquer número. Ou seja, vamos confirmar que realmente isso aqui é o elemento neutro aditivo, só para ter certeza. De novo,
pegamos um elemento genérico, pertencente ao conjunto V, de coordenadas x e y genérica, tá? E fizemos ele mais o neutro aditivo, que vai ter que ser igual ao neutro aditivo mais ele, que no final das contas vai ter que ser igual a ele. E fazemos as continhas. Então aqui, o A é xy, né? O N, que é o neutro aditivo, é justamente menos 1, menos 1. Isso tem que ser igual ao neutro aditivo, que é menos 1, menos 1, mais o A, que é xy, e isso tem que ser igual ao A, que é xy, certo? Então agora a gente só vai desenvolver essas somas aqui, como foi definido no conjunto, e vamos verificar. Fazendo isso, a gente vai ter aqui x mais menos 1, ou seja, x menos 1, mais o 1 aqui da nossa definição, tá aqui. Segunda coordenada, y, mais o menos 1, ou seja, y menos 1, mais o 1 aqui da definição de soma no conjunto. Isso vai ser igual ao menos 1, mais o x, tá aqui, mais o 1 lá de cima, da soma normal, como é definida a soma no conjunto V. E aqui, o menos 1, mais o y, mais o 1 da definição de soma. E isso vai ter que ser igual a xy. Seguindo fazendo as contas aqui, se vocês forem observar, a gente vai ter que x mais 0, por quê? Porque menos 1 mais 1 vai ficar 0. Y mais 0, por quê? Porque y menos 1 mais 1, isso aqui vai resultar um 0, certo? Então, este aqui vai dar 0, porque é menos 1 e mais 1. Este aqui vai dar 0, porque é menos 1 e mais 1. E aqui também, de forma análoga, eu juntei este com este, vai dar 0. Este, na segunda coordenada, com este, também vai dar 0. Assim, restando, simplesmente, x mais 0, primeira coordenada, y mais 0, segunda coordenada, vai ser igual a 0 mais x, vírgula 0 mais y, que vai ser igual a x e y. Ou seja, realmente a gente obteve que xy é igual a xy, que é igual a xy. Este realmente é o neutro aditivo do conjunto V, certo? Então encontramos aqui. Isso aqui com bastante treino vai ficando mais fácil, tá? Quanto mais a gente for exercitando, vai ficando mais natural a visualização. Eu sei que no início é bem confuso assim, mas se a gente observar como é feito a soma, ó, a gente aqui tem que enxergar, sair um pouco do que a gente está acostumado a fazer soma, porque essa soma aqui, que está definida, não é a soma tradicional, né? Ela é uma soma diferente, é uma soma do conjunto V específico. Todas as somas nesse conjunto vão ser feitas desta forma aqui. Então isso às vezes causa um pouco de confusão, mas com calma e exercício isso vai fluindo, tá? E aqui finalmente a nossa letra D pede para verificar se V vai ser um espaço vetorial. Então aqui a gente vai verificar passos a passo, conforme os professores fazem nas aulas, tá? Então verificando a propriedade A1, tá? Que é a primeira do espaço vetorial. Lembrando que eu vou pegar nesse conjunto V um elemento U de coordenadas x1 e y1, um elemento V de coordenadas x2 e y2 e um W de coordenadas x3 e y3. E vamos verificar todas as propriedades, A1, A2, A3, A4, tá? Então aqui, a primeira propriedade diz o seguinte, que entre parênteses U mais V mais W vai ser igual a U mais, entre parênteses, V mais W, tá? Vamos verificar se isso é verdade. Então, fazendo as contas aqui, pegamos o U mais o V, aqui, tá entre colchetes, né, porque eu botei parênteses ali, mais o W, que é justamente isso aqui que tem do lado esquerdo da igualdade. Tem que ser igual a o U, que está aqui, mais agora o V e o W sobre colchetes, ó, dentro dos colchetes, que é essa parte aqui. E fazendo as continhas, lembrando que cada soma dessas aqui, eu vou fazer de acordo com o que foi definido lá no conjunto V, né? Então aqui, do lado esquerdo primeiro vai ficar primeira coordenada de U mais a primeira coordenada de V, tá aqui, mais o 1 da definição de soma nesse conjunto. Isso, primeira coordenada. A segunda coordenada vai ser a primeira coordenada de... Isso, aqui. A segunda coordenada de U mais a segunda coordenada de V, tá aqui, mais o 1 da definição. E simplesmente mais o W. Isso vai ter que ser igual, aqui agora do outro lado, o U, tá aqui, mais a primeira coordenada de V, que é essa, mais a primeira coordenada de W, que está aqui, mais o 1
da configuração da soma, né? E aqui a segunda coordenada de V, mais a segunda coordenada de W, mais o 1 lá da definição de soma. Seguindo as continhas, vou apagar esses rabiscos aqui só. Ó, ficaremos com x1 mais x2 mais 1, mais x3 mais 1, primeira coordenada. Segunda coordenada, y1, mas aqui eu já fazendo essa segunda conta, né? Aqui eu já peguei esse aqui como sendo uma coordenada e esse aqui como outra, somando com este aqui e este aqui, certo? Então aqui já estou fazendo o U mais V, que deu esse elemento aqui, somando com o W, tá? E aí vai ficar todo esse restante aqui, e aqui a segunda coordenada, esta aqui. E do lado direito de maneira análoga, ó. Certo? Lembrando que como eu estou fazendo de novo uma soma, tudo isso aqui, ó, é o meu primeiro elemento, que está aqui. Tá? A primeira coordenada do primeiro vetor, que é o vetor, desculpa, do elemento que é o U mais V. E aqui mais o x3, ó, que vai ser do segundo, que é esse aqui. E aí é lógico, como eu estou fazendo uma segunda soma, entra novamente a configuração de soma do conjunto, que vai adicionar mais um aqui, tá? Fazendo isso para todos, a gente vai obter aqui que do lado esquerdo a gente tem x1 mais x2 mais x3 mais 2, porque esse 1 vai somar com esse. Segunda coordenada, y1 mais y2 mais y3 mais 2. E do lado direito a mesma coisa, ó, exatamente a mesma coisa, para as duas coordenadas. Ou seja, a gente conclui através disso aqui que como do lado esquerdo a gente chegou a uma igualdade com o lado direito, a gente conclui que essa propriedade A1 realmente vale. Então vale A1. Primeira propriedade verificada. Vamos para a segunda, que é o A2. Aqui pegamos de novo um U e V genéricos dentro do conjunto V. Lembrando que a propriedade 2 ela diz o seguinte: U mais V tem que ser igual a V mais U. Então aqui bem fácil de verificar, mais simples também que a A1. A gente vai pegar o U mais o V, que tem que ser igual ao V mais o U. Fazendo as continhas. Primeira coordenada de U mais primeira coordenada de V, está aqui, mais o 1 da configuração de soma. Segunda coordenada de U mais segunda coordenada de V, está aqui, mais o 1 da configuração da soma lá. Né? Do lado direito, feito da mesma forma, ó, e aí a gente obtém que realmente ó, vai ser uma igualdade. Então, vale a 2 também. Ó. Temos aqui, os termos são iguais. Essa igualdade é válida. Então, propriedade A2 verificada. Propriedade A3, aqui a gente vai pegar um vetor U genérico também, x1 e y1, e vai pegar um zero, certo? Que esse zero ele vai ser o neutro aditivo, né? Lembrando que se ele é o neutro aditivo, esse AB, como a gente já verificou no item anterior, né? No C, realmente existe um elemento neutro aditivo e qual que ele é. Mas aqui a gente vai fazer de uma maneira genérica para verificar se a A3 é válida, tá? Então a gente vai pegar um elemento neutro, aqui de coordenadas AB, né? Ou seja, vai ser o elemento neutro aditivo, e vai fazer U mais ele, U mais 0, né? Vai ser igual a 0 mais U, que tem que ser igual a U. Fazendo isso, a gente vai ter aqui, ó, o U mais o 0, tem que ser igual a 0 mais o U, desculpa, tem que ser igual a U. Fazendo isso, as continhas conforme foram definidas lá também a soma no nosso conjunto V, a gente vai ter que x1 mais A, que é a primeira coordenada desse aqui, mais a primeira coordenada desse, mais o 1 da configuração de soma do conjunto, y1 mais B, mais o 1 da soma do conjunto, aqui da mesma forma, só que alternando os lugares, né? A mais x1, mais 1 da configuração, B mais y1, mais 1 da configuração. Isso tem que ser igual a x1, y1. Fazendo isso, a gente vai ter que a x1 mais A mais 1, primeira coordenada, segunda coordenada y1 mais B mais 1, tem que ser igual a x1 mais A mais 1, primeira coordenada, segunda coordenada y1 mais B mais 1. Aqui a gente verifica que realmente é uma igualdade entre esses dois aqui. Tá ok, tá verificado. Agora, será que realmente isso vai ser igual ao x1, y1? Ou seja, para qual A e B isso aqui é válido? A gente vai confirmar agora que realmente o elemento neutro da adição deste conjunto é o menos 1, menos 1. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai pegar, ó, como aqui a gente já tem uma igualdade, certo? Vamos botar aqui x1 mais A mais 1, primeira coordenada, segunda coordenada y1 mais B mais 1. Isso tem que ser igual a x1, y1. Como que a gente pode fazer agora? A gente faz assim, ó.
pega aqui, iguala a primeira coordenada com a primeira coordenada, ou seja, x1 mais a mais 1 igual a x1, tá aqui, e faz o seguinte. Bom, eu tenho x1 dos dois lados aqui, certo? Se eu tenho x1 dos dois lados, esse aqui pode simplificar com esse, que é a mesma coisa que eu subtrair x1 dos dois lados. Fazendo isso, eu vou ficar com a mais 1. Se eu tenho a mais 1, aqui também, eu posso subtrair a desse lado e adicionar menos 1 desse lado também, né? Adicionei menos 1 aqui, menos 1 ali. Fazendo isso, eu obtenho o quê? O A1, o A é igual a menos 1. De maneira análoga para a segunda coordenada, y1 mais b mais 1 igual a y1. Cancelo os dois y1. Então, vou ficar com b mais 1 igual a 0. O 1 passa para o outro lado lá também. b igual a menos 1. Ou seja, o que a gente acabou de verificar? Que o zero, ou seja, o zero do conjunto V, ou seja, o elemento neutro aditivo do conjunto V, que a gente chamou de coordenadas genéricas AB, acabamos de descobrir que as coordenadas deles realmente se confirmam como menos 1 e menos 1. Então aqui vale a 3. Propriedade de 3 verificada. Vamos verificar a A4. Para verificar a A4, ela diz o seguinte, que existe um U, um elemento U no conjunto V, tal que esse U mais o menos U tem que ser igual a menos U mais o U. E isso tudo tem que ser igual ao elemento neutro. Esse é o elemento antissimétrico, né, do conjunto. Desculpa. Então aqui, de novo, pegamos um U genérico, de coordenadas x1 e y1. O menos U, naturalmente, vai ter que ser de coordenadas menos x1 e menos y1. E o zero a gente já obteve no exercício passado, agora no A3, né, na propriedade A3, como elemento neutro aditivo, que vai ser menos 1, menos 1. Então, fazendo essa continha aqui agora, ó, a gente vai fazer essa cadeia aqui, ó, de raciocínio. Vamos fazer essas continhas aqui para verificar se realmente é válido. Então, aqui eu tenho que o x1 y1 mais o menos x1 menos y1 tem que ser igual ao menos x1 menos y1 mais o x1 y1, que tem que ser igual ao neutro aditivo, né? Então, vamos lá. Fazendo as continhas, chegamos que aqui a gente vai ter que o x1 mais menos x1 mais 1, primeira coordenada. Segunda coordenada, y1 mais menos y1 mais 1, segunda coordenada. Tem que ser igual do lado direito aqui, do meio, né, no caso, na cadeia lógica que a gente está construindo. Menos x1 mais 1, primeira coordenada. Menos y1 mais 1 mais y1 mais 1, segunda coordenada. Tem que ser igual a menos 1 menos 1. Seguindo aqui, a gente vai ter aqui 0. Por quê? Porque x1 menos x1 vai ficar 0. Aqui. Aqui de maneira análoga, y1 menos y1 também vai dar 0, tá aqui. E sobra o mais 1, certo? Pro lado do meio, pro lado da direita dessa cadeia aqui, ou seja, bem no meio, é feito de maneira análoga, e isso tem que ser igual a 1 a menos 1 menos 1. Só que fazendo as contas aqui, a gente percebe que este elemento aqui ele vai ser 1, 1, este elemento aqui ele vai ser 1, 1, e isso é diferente do menos 1 menos 1, que é o nosso zero do conjunto, ou seja, não vale o A4. Se não vale o A4, a gente conclui que não é um espaço vetorial. A gente nem chegou a precisar verificar as outras. Qualquer uma dessas propriedades que falhe na verificação de um espaço vetorial já garante que não vai ser um espaço vetorial. Eu sei que ficou bastante coisa, ficou bastante complicadinho assim para quem nunca teve contato com isso, mas quem ficar com dúvidas, peço que revejam a aula que a gente fez de exercício aqui, passo por passo, tá? E nos procurem nas monitorias, né, que temos os horários estipulados lá, para a gente poder auxiliar vocês com as dúvidas, certo? Então era isso. Uma boa semana e bom estudo a todos.